Salve amigos, mais um vídeo aqui do canal Ricabox. Meu nome é Ricardo e hoje eu vou falar com vocês sobre este mangá aqui da Pipoque Nanquim. Eu tava reparando aqui como eu falo dessa Pipoque Nanquim aqui. Vou começar a pedir comissão. Rapaz, Calafrios do Junji Ito. Cara, eu comprei vários mangás aqui do Junji Ito. Comprei bastante coisa dele, mas é o primeiro que eu tô lendo. Que eu já li, no caso, né? Vou fazer aqui uma resenha rápida para vocês. Vale a pena? Não vale a pena? Além de uma bela edição, as histórias são legais? Como é que vai ser isso aqui? Junji Ito, mangaka, com mais de 35 anos aí na estrada, né? E Calafrios é uma coletânea de contos aqui do autor. É o primeiro volume dessa coletânea. São 2 volumes, o outro deles é o Dismorphos, né, que eu ainda não li. E aqui nessa coletânea ele traz 9 contos preferidos dele, né? E um conto inédito também. Então, na verdade, são 10 histórias aqui, 10 histórias curtas, né? E o que eu achei disso aqui? Porque eu já tinha ouvido falar muito de Junji Ito, né? O cara tá em alta aqui no país, tá muita gente lançando muita coisa dele, e pô, eu tava bem assim, ansioso para ler, né? Apesar de eu já estar com vários volumes aqui de histórias do cara, eu ainda não tinha lido nada, né? E, bom, dessas 9 histórias, cara, ele tem aqui, a primeira história dele se chama Disco Velho, né? Ele conta aqui uma jovem tem um disco lá que conforme a música do disco vai tocando, vai deixando os garotos vão ficando meio perdidos assim e ficam fascinados pela música, né? E vai fazer com que eles cometam, né, atrocidades aí para poder ficar com o disco, né? Um quer tomar o disco do outro. O detalhe das histórias aqui do Junji Ito nesses contos é que eles são assim, eles são curtos, mas eles até que eles começam com uma dinâmica legal assim, né? Porque o cara ele tem uma mente maluca, né, cara? Ele cria umas histórias assim bem diferentes, né? Mas elas praticamente não acabam, cara. O final é aquele final que você fala, mas acabou, né? O cara dá uma paulada assim e termina a história, né? Eu não sei se todas as histórias dele vão ser assim, né? Mas nesse Calafrios é assim que acontece. As histórias, ele dá uma sequência legal no roteiro, no enredo, ele vai te enlaçando, né? Mas o final é daqueles que você, porra, acabou? É mais ou menos assim, né? Então, esse é um detalhe que você já tem que ficar ligeiro quando você for ler isso aqui, né? O segundo conto dele é Calafrios, né? É uma garota que ela apresenta, o corpo dela vai aparecendo furos no corpo dela todo, né? E ela tem um vizinho, que esse vizinho começa a perceber isso, e ele vai tentar investigar, né? E aí vai mostrar o porquê desses furos e tal e coisa, mas é a mesma história. Vai te deixando assim, né? E tem aquele final cerrado pelo meio, né, cara? O cara não, ele acaba de umas formas assim que você fica meio que a ver navios, né? Ele não conta todo o desenlace da história, né? Ele simplesmente chega uma hora e termina ela, né? O terceiro conto, Modelo Fotográfica, mostra aqui uma modelo meia monstruosa, meia assassina, e que sai com um grupo de jovens aí para fazer umas filmagens, e os caras estão tudo... Bom, eu só de ver a cara dela, eu não sei o que os caras foram levar elas para esse lugar. E bom, ela vai
vocês vão ter que ler para saber o que ela vai fazer. E também acaba bem daquele jeito, né? A quarta história é Balões Enforcadores. Esse foi um dos melhores que eu gostei, né? Uma história também diferente, mas também com o mesmo esquema de final, mas essa história aqui, ela é bem assim, o cara teve uma criatividade para fazer isso, ou seja, aparecem balões na cidade com o rosto da pessoa. Esses balões, eles trazem pendurado uma corda como se fosse uma forca, e esses balões enlaçam a pessoa que tem o rosto estampado no balão e mata o cara, né? E legal, uma história assim bacana, tudo, mas que também vai ter aquele final, né? Passa a régua, né? Fecha a conta e passa a régua. Eu gostei dessa história, gostei legal dessa história aí. A quinta, Mansão dos Marionetes, outra história que eu gostei. Uma família de pessoas que mexem com marionetes, né? O pai e os filhos, e esses marionetes, principalmente com o irmão mais velho vai embora de casa porque eles não aguentam, eles são itinerantes, eles não têm dinheiro, então eles vivem dentro de um carro e vão fazendo shows nas cidades assim, os marionetes, mas o filho mais velho se revolta, vai embora. O velho morre, fica os dois filhos menores e com o tempo eles vão reencontrar o irmão. Na hora que eles reencontram o irmão, eles vão ter uma surpresa ligada a esse lance das marionetes aí. Bem legal essa história, gostei bastante. E essa até que tem um final, até que ela desenrola, né? Para chegar num final e poderia ter uma continuação isso aí, né? Mas acaba, mas pelo menos essa aí eu até que entendi mais esse final dela, né? A sexta história, Pintor é também uma modelo. O Junji Ito gosta de modelos, viu? Uma modelo, essa modelo é a Tomie. Tomie, ele tem um mangá aqui, são em 2 volumes aqui de Tomie, né? Eu, sinceramente, eu acho que tá ligado a essa história desses mangás da Tomie, porque o mesmo nome, a moça com o mesmo nome, ela, pelo que eu já pude depreender de Tomie, ela deixa os caras tudo meio malucão, né? E é o que acontece aqui nesse... É um pintor de quadros, né? E ela vai ser modelo desse cara e vai levar o cara meio à loucura, né? Sétima história, Um Longo Sonho. Também gostei dessa história. Eu fico imaginando o que se passa na cabeça desse Junji Ito, porque ele inventa uns negócios assim, bem maluco, né, cara? E esse Um Longo Sonho é um cara que ele, a cada noite de sono dele, a cada noite que ele sonha, esse sonho dele, ele sonha durante um mês, ou seja, o sonho é de uma noite, mas para ele no sonho leva um mês. E os caras começam a estudar o cara, colocam o cara no hospital lá para estudar o que o cara tá tendo, e acha que é só uma maluquice do cara, mas conforme eles vão prestando atenção, esses sonhos vão aumentando de duração. O cara, numa noite, ele sonha durante um ano, numa outra noite ele sonha durante 20 anos, e os caras começam a perceber que o cara começa a, tipo, envelhecer, a ficar decrépito, né? Ou seja, o cara tá realmente passando todo esse tempo, né? Só que esse sonho, para a pessoa que tá lá vendo o cara dormindo, é uma noite, só que pro cara que tá sonhando, né? E legal, gostei legal dessa história também. A oitava história é Antepassados. Também bem malucona a história. Uma menina que ela já começa a história do mangá com ela não falando. Ela tem um amigo que estuda com ela, esse amigo tá sempre querendo ajudar ela. Ela não fala, ela não se lembra das coisas, ela não se lembra de nada, né? Mas o que causou isso foi a família desse amigo dela, ou principalmente o pai. Mas aí vocês lendo o mangá, vocês vão saber por quê, né? E tudo ligado a esse nome da história, Antepassados, né? Gostei legal da história. A nona história, Glicerídeo. Essa história, cara, é muito nojenta. Puta merda. Cara, você tem... muito escrota essa história, cara. Bem escatológica mesmo, né? Um cara que
tem uma churrascaria e a churrascaria dele vive suja, cheia de óleo, e os filhos do cara, ele tem um menino e uma menina, principalmente o menino começa a apresentar sebosidade no corpo por causa da gordura. A casa do cara inteira é impregnada de gordura. E aí o moleque faz uns negócios lá que eu não vou falar, vocês têm que ler isso aí. Mas é bem escatológica a coisa. Glicerídeo, o nome dessa história. E o último conto do cara, que é o conto inédito, né, que ele coloca aqui, modelo fotográfico, o título da história é Modelo Fotográfico é Enquadramento Maldito. Outra modelo fotográfica que não quer ser enquadrada de corpo inteiro. Ela quer ser enquadrada só, né, parte do rosto. E aí vai entrar nessa história um outro personagem de um dos contos do cara aqui, né, que vai entrar nessa última história e fazendo a mesma coisa que ela fez na outra história lá, na outra história da coletânea dele aqui. Ou seja, e são assim, as histórias são legais, você começa a se envolver com a história, mas na maioria delas aqui o final sabe, aquele final que você fica, né? Acabou. Então, mas independente disso, eu gostei bastante do mangá. Eu gostei do estilo, né, do Junji Ito, né? O cara inventa umas histórias assim, bem originais, cara. Coisas assim que... E o legal é que em cada história dele, no final de cada conto dele, ele coloca lá como foi que ele fez aquele conto, o que estava se passando na vida dele quando ele fez aquele conto. Ele dá uma explicação assim do conto, né? No final de cada conto. Aí coloca lá uns rascunhos dele de desenhos, né? Cada conto tem no final tem isso, né? Tem um comentário do autor sobre de que forma ele fez aquilo, por que ele fez aquilo, né? O que se passava com ele quando ele inventou aquele negócio lá, né? Aquela história. E ainda uns rascunhos lá de desenhos dele. Aí já vai passando para os outros contos e no final de cada conto a mesma coisa. Então, cara, é legal. Eu gostei, é o primeiro Junji Ito que eu leio, apesar de já ter vários aqui na coleção aqui, é o primeiro que eu leio e gostei, cara, valeu a pena. E como isso aqui são contos, né? Eu tenho aqui mangás, por exemplo, eu tenho Frankenstein dele, que eu sinceramente não sei, mas eu acho que é uma história fechada, né? Então já é um negócio que o cara vai desenvolver de outra forma, né? Esses contos aqui, como é coisa rápida, né? Mas eu acredito que se ele pegasse cada conto desse e desenvolvesse uma história longa mesmo, porra, meu, cara, né? Ficaria bem bacana. Por exemplo, o conto dos balões, né? Os balões enforcadores. Da onde surgiu esses balões? Como é que surgiu isso? Do nada aparecem os balões com a cara da pessoa. Então, se ele tem uma história assim mais fechada disso aí, né? Ele vai desenvolver, né, de forma diferente. Como são contos, ele joga lá a loucura dele e fala, bom, já foi aqui umas 10, 15, 20 folhas, tem que terminar isso aqui. Dá uma ceifada e termina a história. Mas é legal, cara. Eu recomendo para vocês. Deixa eu mostrar aqui um pouco mais do mangá, né? A capa, bem bacana, ele é em capa dura, né? Tombada bonita dele. Contracapa, né? Uma coisa que a gente percebe é que o Junji Ito, as histórias dele, elas mexem com você. Você não lê isso de forma assim tranquila. A história te envolve mesmo, né? Ela mexe com as suas sensações, né? Por exemplo, aquele conto do glicerídeo, né? Que é aquele conto meio escatológico. Você fica mal mesmo lendo aquilo lá, cara. Meu, as coisas que o moleque faz lá, você fica... Ou seja, o cara cutuca você, o cara mexe com você, né? Não é simplesmente você ler assim e dá uma... Não todas as histórias, mas algumas histórias dele te dão uma cutucada mesmo, né? Muito bom, cara. Gostei bastante. Ô, Pipoca Nanquim. Os caras nem me conhecem, cara. Eu falo de vocês, hein, bicho? Putz, grelo. Mas é bem legal, cara. Pipoca Nanquim é caprichosa mesmo. Olha que mangazão bonitão, da hora, né?
Eu tô acabando também algumas leituras aqui. Tô terminando... Hoje eu termino aqui o Demolidor, a edição 11 do Demolidor. E essa aqui é legal porque traz aqui a queda do Rei do Crime, né? O gordão vai se lascar aqui. E bem bacana essa edição 11 aqui de Demolidor. Tô terminando ela hoje. Essa é uma história fechada aí sobre o Rei do Crime, né? A queda dele, né? E aí tem duas historinhas pequenininhas lá. Uma do Ben Urich, que é o repórter, né? Lá do Clarim. Clarim? É, né? Clarim. E uma outra bobinha lá. Duas historinhas curtinhas. A do Ben Urich é legal, agora a outra lá é bobinha. E tô terminando também a minha Marvel Max 27, tô no número 27. Eu vou querer fazer um vídeo depois disso aqui, porque, cara, as histórias que tem aqui dentro, eu já li duas histórias fechadas aqui, em que essas histórias tiveram continuidades, né? Elas, por exemplo, começaram do número 1, tem uma delas que tá até agora, né? Começou ali no número 3 e tá até agora rolando aqui, que é Poder Supremo. Puta, que história legal, cara, muito legal. E também é com a Jessica Jones, né? A Alias também. Bem bacana. As histórias que vem aqui em Marvel Max são da hora, viu, cara? Depois vamos ver se eu faço na hora que eu terminar, principalmente Poder Supremo, que tá rolando ainda as histórias, né? Ver se a gente faz um reviewzinho aí pra vocês. Ok? Isso aí. Pra quem ainda não for inscrito no canal, se inscrevam, dê essa força pra gente. Deixem seu like, acione o sininho. E é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem em paz.